O conflito no leste da Ucrânia alcança novas proporções, com a região de Donetsk se tornando o palco de movimentos estratégicos que moldarão o curso desta guerra prolongada. Uma área reconhecida por sua relevância econômica e posição geopolítica crucial, agora vê o avanço russo se aproximar perigosamente de um ponto vital. As tropas russas, reforçadas por um planejamento militar meticuloso, estão próximas de um importante polo industrial, marcando uma virada significativa no equilíbrio local. A proximidade de uma instalação de mineração estratégica evidencia a importância desse território, responsável por uma vasta produção de carvão de alta qualidade, amplamente exportado para mercados europeus. Essa região representa muito mais do que um simples ativo econômico. Seu controle é um movimento calculado para consolidar rotas logísticas, fortalecer posições no campo de batalha e influenciar diretamente o mercado de energia global, especialmente em um momento de crise. Nas últimas semanas, o impacto humano desse avanço tem sido devastador. Comunidades inteiras foram forçadas a abandonar suas casas, com cenas de evacuações caóticas. Veículos sobrecarregados de pertences pessoais lotam estradas que levam a zonas consideradas seguras, enquanto trens transportam multidões em condições precárias. O som constante de explosões e sirenes reforça o senso de urgência, transformando a rotina em um cenário de incertezas e medo. As forças ucranianas, apesar de seus esforços para proteger a área, enfrentam uma pressão implacável. As estratégias empregadas pelas tropas russas incluem o uso de drones avançados, mísseis de alta precisão e manobras coordenadas que desestabilizam as linhas de defesa e dificultam os esforços de contra-ataque. Relatórios apontam que as forças locais têm perdido posições importantes, deixando lacunas estratégicas difíceis de serem preenchidas. Além dos desafios enfrentados pelos militares, o impacto econômico dessa ofensiva é igualmente profundo. A instalação de mineração, com uma produção anual de milhões de toneladas de carvão, é um recurso crucial para a Ucrânia e uma peça vital para a indústria europeia. Sua possível captura não apenas fortalece o controle russo sobre a região, mas também ameaça a já frágil estabilidade econômica da Ucrânia, colocando em risco sua capacidade de continuar sustentando suas operações de guerra. A evacuação em massa também afetou a administração local, com autoridades sendo obrigadas a abandonar a área às pressas. Isso resultou na interrupção de serviços essenciais e no enfraquecimento da capacidade de resposta administrativa. Enquanto isso, a ofensiva russa continua a avançar com um ritmo constante, consolidando posições e destacando uma superioridade tática que tem desafiado os esforços ucranianos de reorganização. Internacionalmente, o controle de uma área com tantos recursos estratégicos levanta questões sobre como a Europa enfrentará as consequências dessa possível perda. O carvão produzido na região é um componente crítico para várias indústrias europeias, e sua ausência pode aprofundar a crise energética que já afeta o continente. Por outro lado, para a Rússia, essa conquista representa mais do que uma vantagem econômica. É também um símbolo de sua resiliência no campo de batalha e de sua capacidade de usar ativos estratégicos para obter influência no cenário global. Observadores internacionais apontam que esse avanço não é isolado. Ele faz parte de uma estratégia maior para consolidar o domínio russo no leste da Ucrânia. Os benefícios táticos incluem o fortalecimento de rotas logísticas, maior controle sobre territórios industrializados e o enfraquecimento das linhas de suprimento ucranianas. Além disso, a captura dessa instalação envia uma mensagem clara sobre a determinação da Rússia em alcançar seus objetivos, independentemente da resistência internacional. Olhando para o futuro, a comunidade internacional se vê dividida entre apoiar a Ucrânia com recursos adicionais ou buscar negociações diplomáticas para limitar os danos de um conflito que parece cada vez mais difícil de conter. A falta de uma solução clara e o aumento das pressões econômicas tornam a situação ainda mais incerta, com implicações que vão muito além das fronteiras ucranianas. Este conflito prolongado, que se arrasta
guerra há anos tem demonstrado o impacto devastador de decisões estratégicas em escalas humanas e econômicas. A possível captura dessa região crucial é um exemplo do quanto os desdobramentos atuais podem moldar o futuro não apenas da Ucrânia, mas também da Europa e de todo o equilíbrio geopolítico global. No cenário internacional, as reações ao avanço russo permanecem polarizadas, evidenciando a complexidade geopolítica e econômica deste momento histórico. Países da União Europeia têm demonstrado preocupação crescente com a possibilidade de que o conflito se expanda para além das fronteiras ucranianas, afetando diretamente a estabilidade regional e a segurança energética do continente. Por outro lado, algumas nações hesitam em adotar sanções mais rigorosas contra a Rússia, temendo que tais medidas agravem ainda mais as já delicadas condições econômicas globais, especialmente diante de uma crise energética que continua a pressionar os mercados. Os Estados Unidos, como potência ocidental de destaque, enfrentam críticas sobre seu papel no conflito, enquanto parte do governo e de seus aliados defende a continuidade do envio de armamentos e apoio financeiro à Ucrânia. Outros argumentam que a escalada militar pode ter consequências imprevisíveis, incluindo a possibilidade de uma resposta mais agressiva da Rússia. O debate interno reflete a dificuldade de equilibrar apoio estratégico à Ucrânia com a necessidade de evitar um confronto direto entre as grandes potências. Especialistas destacam que o avanço russo vai além de demonstrações de força militar. A captura da mina Pokrovskoye, um recurso estratégico crucial, simboliza tanto uma vitória econômica quanto política para Moscou. Controlar essa instalação não apenas compromete a infraestrutura econômica da Ucrânia, mas também reforça o domínio russo sobre uma área-chave, enviando uma mensagem clara à comunidade internacional sobre a determinação em consolidar sua influência no leste europeu. Além disso, a mina possui um significado simbólico, representando a fragilidade da resistência ucraniana em áreas estratégicas. Entretanto, a resposta global a essa fase do conflito permanece fragmentada. Alguns países europeus pedem uma intensificação das sanções econômicas contra a Rússia, acreditando que essa seja a única maneira de pressionar Moscou a buscar uma resolução diplomática. Outros, porém, argumentam que um embargo mais amplo pode ter um efeito contrário, fortalecendo a dependência da Rússia de mercados alternativos, como os asiáticos, e agravando os problemas econômicos no Ocidente. Além das questões econômicas, há uma crescente pressão para que esforços diplomáticos sejam priorizados. Líderes mundiais têm enfatizado a necessidade de abrir canais de negociação que possam reduzir a intensidade do conflito. No entanto, o histórico de conversas frustradas entre os dois lados, aliado à desconfiança mútua, torna esse caminho ainda mais desafiador. Observadores sugerem que qualquer progresso nas negociações dependerá de concessões significativas, algo que até o momento nenhuma das partes parece disposta a oferecer. Por fim, o futuro desse conflito dependerá de decisões tomadas não apenas no campo de batalha, mas também em mesas de negociação ao redor do mundo. O equilíbrio entre ação militar e diplomacia será crucial para determinar os próximos passos, enquanto a comunidade internacional continua dividida sobre como responder a esse impasse crescente. Este é, sem dúvida, um momento definidor para a Ucrânia, para a Europa e para as relações internacionais, cujos desdobramentos continuarão a reverberar por anos.